Fala aí, meus feras! Como que vocês estão, galera? De verdade, tá tudo bem por aí? Eu realmente espero que sim. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador, analista de sistemas e atualmente eu atuo como Tech Lead numa fintech. E bom, eu quero conversar aqui com vocês um pouquinho porque está completando agora um pouco mais de um ano, aí por aí já o seu um ano e 3, um ano e 4 meses mais ou menos, que eu estou na função de Tech Lead. E eu quero comentar aqui com vocês mais ou menos o que é que eu aprendi durante esse tempo, né? O que eu aprendi até agora e o porquê que eu já posso afirmar com certeza para vocês que ser Tech Lead não é para a maioria dos programadores. Então, a maioria das pessoas que estão entrando na carreira e até as pessoas que já estão na carreira há algum tempo, ela não entende e não sabe o que um tech lead realmente faz. E aí o que acontece? Ela acaba almejando chegar nessa posição de tech lead, porque é uma posição mais alta, vamos assim dizer, no sentido que subentende-se que você começa lá como um estagiário, e aí você é um desenvolvedor júnior, aí pode ter níveis de júnior, depois um desenvolvedor pleno, com níveis de pleno, depois um desenvolvedor sênior, e até você chegar no próximo passo, que é a posição de Tech Lead, que como o nome já diz, ele é um líder técnico, que é uma posição já de liderança. E é aqui que começa já o caos. Porque a grande maioria esmagadora dos desenvolvedores, programadores, são pessoas naturalmente muito mais técnicas, tá? Não é o caso de todos, mas é uma maioria. São pessoas muito técnicas, são pessoas que gostam de estar na frente do computador, fazendo código, programando, codando, tomando decisões de código, de arquitetura de código, decisões de design patterns, pensando na melhor forma de encaixar uma solução ali no código. É uma pessoa que gosta de desenvolver, estuda coisas técnicas, então ela tem um vocabulário já muito técnico, e conforme ela vai subindo de posição tecnicamente falando, ou seja, estagiário, júnior, pleno, sênior, ela vai ficando cada vez mais técnica, certo? Então, até a posição de um desenvolvedor sênior, essa é a questão. Só que aí, galera, quando você leva o nível e vai para uma posição de tech lead, já é completamente diferente. Você acaba, por mais que o nome tenha líder técnico, e você apoia, você toma decisões técnicas e você pode colocar a mão no código e programar. Em algumas ocasiões, você vai programar muito menos do que quando você era um desenvolvedor, até ser um desenvolvedor sênior. Você vai colocar muito menos, às vezes quase nunca, a mão no código. Você vai ter que saber utilizar o vocabulário técnico com quem é técnico, com quem é desenvolvedor. Mas quando você está falando com pessoas que não são técnicas, que é o que a maioria das vezes o tech lead vai fazer, porque ele vai fazer uma ponte entre o time técnico, o time de desenvolvedores e um product manager, um PO, que são pessoas de produtos que fazem definições de produto, falar com clientes, falar com a gerência, que são pessoas naturalmente não técnicas na maioria dos casos. Você tem que usar um vocabulário não técnico. Aí a grande sacada é entender tecnicamente, entender o lado técnico e entender essa parte que é funcional, né? Então, assim, fazer essa ponte é entender e conseguir, quando está falando com o técnico, traduzir as coisas funcionais, ao mesmo tempo traduzir as coisas técnicas para funcional quando estiver falando com essa galera de gerência, com essas reuniões que nós temos para prestar conta do que estamos fazendo, ou para tomar decisões do que fazer, ou entender o que e por que se está fazendo alguma coisa. E tendo isso em mente, a gente já consegue descartar um monte de desenvolvedor e programador para esse cargo, porque a maioria vai chegar lá e vai começar a falar técnico, porque o endpoint disso, ou porque a chamada nessa API, ou porque eu preciso rodar isso lá no servidor. Às vezes o cara nem sabe que servidor é, meu irmão. O que é um servidor? Às vezes
o cara de produto nem sabe. Então você fala, mas porque eu preciso chamar um get aqui, fazer um post ali, ou porque eu vou precisar tomar a decisão de como essas tabelas se conectam no banco de dados e por isso vai ser mais complexo e vamos ter mais trabalho. Então, tentando justificar o trabalho para essas pessoas dessa maneira, não vai funcionar, porque elas não vão entender o que você está falando. Então você tem que saber traduzir isso para eles. Dessa maneira você já consegue fazer melhor a pessoa entender do que você vai falar. Ah, tem um campo no banco de dados e tem uma chave estrangeira não sei na onde. Que, cara, pouco importa, entendeu? Para quem é realmente o seu cliente, para quem é a sua gerência, que só quer o negócio funcionando da melhor forma possível, sem problema, sem bug. Então aí você já descarta uma galera. A segunda coisa que tem que entender é isso, você vai estar muito mais relacionado ao negócio da empresa, ou pelo menos deveria. Então a sua função como líder técnico é entender mais do business, entender mais dos casos de uso do teu projeto, entender mais aonde está o dado, para onde vai, quem vai consumir, por que vai consumir, por quanto vende, aonde vende, como o cliente utiliza, estar realmente na pele do cliente, estar do lado da empresa para entender o porquê que aquilo é importante, aonde é importante, entender priorizações, o que é mais importante, o que é menos importante, porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões relacionadas a prazo. Então, não deu tempo de testar isso, sai ou não, arrisco ou não, aonde que vale a pena eu arriscar sair sem testes, né? Ou com uma qualidade de código um pouco mais baixa, ou com alguma dívida técnica para arrumar depois. Quais que são os prós e os contras dessa função neste momento para a empresa, para o projeto. Então você vai ter que, como líder técnico, tomar essas decisões, porque o teu desenvolvedor pode chegar para você e falar, olha, vai dar tempo se eu fizer dessa maneira, que é a pior maneira. Se eu fizer dessa outra, que é a melhor maneira tecnicamente, mas vai demorar mais tempo para sair. Então é o líder técnico que vai ter que tomar uma decisão e ter uma negociação com o produto para saber, vale a pena a gente esperar, e eu estou colocando em risco se a gente sair assim agora, ou sair com a solução mais fácil, mais simples, mais rápida. Então tem que ser um ganha-ganha, tem que ter um equilíbrio. Então o líder técnico tem que ser muito bom em tomar esse tipo de decisão. O que a gente prioriza nesse momento? O que é essencial? Qual a ordem que nós temos que seguir das entregas aqui e todo esse tipo de coisa. Então ajudar a equipe a estimar o trabalho. Às vezes o seu desenvolvedor não vai saber estimar ao certo, e você, como conhecimento maior técnico, tem que ajudar ele a fazer a estimação das tarefas, ajudar se ele tiver alguma dúvida e todo esse tipo de coisa. Revisar os códigos para saber as requisições de códigos que eles estão mandando para os ambientes, então entender o que pode ser melhorado ou não naquele código, se vale a pena ou não melhorar alguma coisa, assegurar que você está mantendo a qualidade daquilo numa qualidade alta, de uma coisa bem feita. E tem muita tarefa administrativa. Então você vai estar muito mais ligado realmente com um cargo de gestão, de líder, de liderança, do que com um cargo técnico, entende? É basicamente dizer que você tem que mensurar como a sua equipe está trabalhando, o desempenho dela, saber se tem alguém com algum tipo de problema que pode impactar no projeto, no prazo, manter a sua equipe altamente motivada, feliz de estar trabalhando ali, resolver problemas que apareçam, seja esses problemas administrativos ou porque alguém não está contente com algum processo, ou realmente porque está tendo algum problema pessoal. Como líder técnico, você tem que saber valorizar as pessoas e entender que não é mais sobre você. Até você ser um desenvolvedor, muitas das vezes você consegue progredir bem pensando em você. Então, fazendo o seu melhor trabalho, fazendo o seu melhor código, pensando em você, na grande maioria dos casos, não se importando muito se o outro está entregando, se o outro está indo bem ou não, né? Isso não é o certo, mas você consegue sobreviver assim por um bom tempo até. Quando você vira líder, já não é esse mais o caso, porque não é você, é a equipe.
Então, o que é importante para o líder é fazer a equipe estar bem, a equipe estar motivada, a equipe ter uma performance muito boa, entregar as coisas muito boas, ser reconhecidas, e você tem que reconhecer aqueles que estão abaixo de você. Então é saber elogiar quando alguém fez alguma coisa bem feita, quando tomou uma ótima decisão, quando foi proativo, quando conseguiu resolver um problema complexo, que não estava ali às vezes no mapa, ou mesmo que estava, mas era muito difícil e a pessoa não sabia e ela se superou. Então fazer esses reconhecimentos para o time, para os outros fora do time, elogiar, saber mostrar o trabalho da equipe, mostrar essas pessoas que estão indo bem, avaliar a performance delas, saber dar feedback positivo e negativo, aonde está bem, aonde pode melhorar, saber conseguir traçar um plano com essa galera. Você como tech lead, você é um líder, você tem que defender a sua equipe, não importa o que aconteça, porque você é o líder e é responsabilidade sua. Então, se a equipe vai mal, se alguém da equipe vai mal, você não pode chegar para o seu gerente quando ele vem cobrar de você que alguma coisa deu errado e colocar a culpa em algum membro da sua equipe. Então, deu errado porque essa pessoa era responsável e fez cagada e fez alguma coisa ruim. Porque a culpa é dessa pessoa, porque ela não testou, é porque ela entregou esse código com bug. Tentar colocar a culpa em alguém para realmente livrar o seu. E essa não é a ideia. Você tem que sempre tentar fazer um ótimo marketing para o seu time. Então, tentar transformar aquilo no bom, e quando não é possível, ter justificativas boas do porquê aquilo aconteceu. Então, falar, olha, a tarefa era muito complexa, ninguém no time tinha conhecimento, essa pessoa buscou ao máximo, mas não deu tempo porque nós, como time e como equipe, não tínhamos como estimar isso da maneira correta, ou passou algum bug porque nós não tínhamos como prever esse caso de teste, mas agora que nós encontramos a falha nesse processo, a gente vai implementar essa solução dessa maneira, para que agora não aconteça mais esse tipo de coisa. Então vamos melhorar o processo de testes, automatização, vamos fazer mais pesquisas para considerar mais coisas na estimação e nas definições, na engenharia. E esse problema aconteceu, mas nós conseguimos resolver muito rapidamente. Então a equipe foi muito proativa, a equipe se ajudou e em poucos minutos a solução já estava no ar, a fix estava lá e deu tudo certo no final. Os usuários, ao invés de reclamar que algo estava passando mal, na verdade agradeceram muito a velocidade da equipe, o apoio técnico que nós pudemos dar. Então, na verdade, foi até um ótimo marketing, mostrar a eficiência da nossa equipe, a nossa vontade em resolver problemas o mais rápido possível e para que os usuários sempre saibam que nós sempre vamos estar lá por eles e sempre vamos dar o suporte quando necessário, o mais rápido possível. Então veja como você consegue vender isso de uma forma positiva, por pior que tenha sido o erro e os problemas que você teve. E é o seu papel chegar e defender isso para os clientes e defender isso para a gerência, para a equipe de produto, para o financeiro, para o RH, para quem quer que seja. Você tem que defender a sua equipe. Eles são os seus aliados, eles são sua responsabilidade. E se algo deu errado, é responsabilidade também sua como líder. E não só de quem cometeu o erro, entre aspas. E aí, obviamente, se você achar que está tendo algum problema de performance, se você achar que realmente é um erro que a pessoa teria que ter visto, que foi um erro pessoal ali do profissional, então você chega com ele de uma forma separada e conversa com ele, dá um feedback para que ele melhore, vai avaliando ao longo do tempo para ver o como ele se porta. E é claro que aí, se continuar tendo problemas, estiver afetando a equipe, depois de feedbacks e tudo mais, advertências ou o que seja, dependendo do grau da coisa, você pode chegar e tomar decisões mais drásticas, como até recomendar a pessoa a se retirar da equipe. Mas é isso, galera. Você ser um líder é um trabalho que a maioria dos desenvolvedores e programadores não sabem e não querem fazer. É um trabalho gerencial, galera. É um trabalho de liderança realmente. Então você tem que aprender coisas sobre liderança, você tem que aprender comunicação,
você tem que passar a estudar mais esse tipo de coisa e a se portar como um líder. Saber a hora de falar, de tomar decisões, opiniões, resolver conflitos quando a equipe está tendo discordância em como proceder com uma solução, com algum processo. Então, às vezes você tem que tomar a decisão final, se você não conseguir fazer a equipe chegar num consenso, mas você sempre tem que tentar motivar a equipe a chegar no consenso. Você tem que saber ouvir a hora certa e você saber falar na hora certa, se posicionar firme, mas ao mesmo tempo não mal educado e ser o primeiro a mostrar como o trabalho deve ser feito, fazendo o teu trabalho, sendo o exemplo, tá, galera? Isso é muito importante e trazer a confiança da equipe para você. Então, a sua equipe tem que confiar em você. Essa equipe tem que saber que você tá lá por ela, que vai fazer tudo por ela e vai tomar bala por ela mesma, entendeu? Essa é a grande questão. E a maioria dos programadores não sabem fazer isso. A partir do momento que você é um desenvolvedor programador, que só pensa em você, que só quer saber código, tomar decisões técnicas, ser muito técnico, a partir do momento que você quer ser focado nisso, você não pode ser um tech lead, porque você não pode só chegar lá e falar, não, eu vou sentar aqui, vou pegar esse ticket que está muito complexo, vou ajudar minha equipe aqui codando e todas as outras coisas que você tem que fazer. Né? Você vai estar muito mais em reuniões e acompanhando o time do que você vai estar codando e fazendo outra coisa, galera. E o cargo de Tech Lead é muito importante para a equipe. É muito importante e você como desenvolvedor, você não vai gostar, você talvez já tenha tido experiência, se não teve, eu espero que você não tenha, de ter um Tech Lead ruim, né? Isso passa, imagina quando não tem um tech lead, mas quando você tem um tech lead ruim, às vezes é até pior, porque é o cara que não te ajuda, é o cara que te desmotiva, é o cara que às vezes só te cobra, é o cara que dá bordoada, é o cara que não te ouve, que acha que só ele tá certo o tempo inteiro. E é por isso que eu digo que o tech lead, ele não tem que ser o mais esperto, o mais inteligente da turma, do time, da empresa. Ele não tem que ser isso. Você pode ter pessoas muito mais inteligentes tecnicamente do que você dentro do teu time. Mas você tem que saber liderar essas pessoas, trazer elas juntos e saber elas terem o mesmo objetivo. Ser muito claro quanto a isso. Saber determinar o mesmo ponto final de chegada e guiar todo mundo para lá de uma forma ordenada, para que todo mundo chegue junto, para que todo mundo comemore junto, para que todo mundo se dê bem no final. Muitas vezes a pessoa mais inteligente da sala, ela não sabe fazer isso. Você como líder tem que saber juntar as pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais experiência, as pessoas totalmente iniciantes, fazer elas trabalharem juntos de uma forma harmoniosa e que todo mundo dê o seu melhor. E que a equipe como um todo atinja os resultados que devem ser atingidos. Agora fala para mim, galera, de verdade, você como programador, você quer se tornar um tech lead?